Só alegria, beleza pura! Aqui é o Luiz Nazi, hoje tá preparado aí para mais um vídeo de história? É claro. Então vamos lá, esse vídeo de hoje aqui é um vídeo muito bacana que eu tenho vontade de fazer ele já há muito tempo, que é para falar sobre a luta armada durante o período militar e aproveitar aí a polêmica aí do filme do Wagner Moura, aí, o Marighella, que acabou sendo censurado, né, uma vez que o governo não enviou a verba para a distribuição do filme, rolou uma censura, né? Então vamos debater aí o que foi a luta armada, quem foram os principais protagonistas ali envolvidos e no que isso resultou para o Brasil, certo? Antes de mais nada, antes do golpe de 64, é importante a gente lembrar também, ter consciência que o Brasil, na década de 60, estava passando por um período de ascensão dos movimentos sociais. Ou seja, a classe trabalhadora estava se organizando. Muito dessa organização vem sim em inspiração, né, principalmente na Revolução Cubana, né, que os cubanos conseguiram provar que é possível uma revolução comunista dentro das Américas, ainda mais Cuba, que é bem próxima ali dos Estados Unidos, e também, é óbvio, pelo exemplo da União Soviética, que foi uma revolução dos trabalhadores ali que ocorreu em 1917. Então tudo isso aí acabou influenciando o cenário nacional brasileiro. É importante também saber que essas ditaduras que se espalharam pela América Latina, elas tiveram apoio dos Estados Unidos, uma vez que os Estados Unidos estavam envolvidos numa guerra fria contra a União Soviética. Ou seja, é só você pensar na Guerra Fria como se fosse um tabuleiro de war, como se fosse um jogo de xadrez. Você não ataca o seu inimigo diretamente, até por causa dos armamentos atômicos. Então o que você faz? Você financia, você dá apoio aí a pequenas guerras que acontecem em países, né, a fim de transformar eles ou em comunistas ou fazer a manutenção ali do regime capitalista. E no caso dos Estados Unidos, né, para manter o seu mercado consumidor fiel, que é a América Latina, colocou ditadores militares dentro dos países latino-americanos, o que serviu para barrar a expansão do comunismo. Então, anos 60, movimentos sociais em alta. Estados Unidos, né, apoiou aí o regime militar brasileiro, golpe em 64, e assim acabou aí uma possível revolução comunista. E quando a gente está falando de ditadura militar no Brasil, a gente tem que ter consciência de que o golpe não foi necessariamente um golpe militar, né? Não foi exclusivo dos militares, né? Uma vez que o golpe político de 64 ele teve apoio de grande parte da população. Então é um golpe cívico-militar, né? Que seria o nome mais correto para se dizer. E isso também trabalha com uma outra característica da população brasileira, que é a característica que a população brasileira ela é conservadora, né? Você pode pensar que hoje em dia você consegue ver o quanto que o brasileiro ele é conservador, né? Porque, por exemplo, em Cuba a guerrilha ela se espalhou através do foquismo, né? Ou seja, Che Guevara, Fidel Castro, Raul Castro fizeram o quê? Espalharam focos guerrilheiros na zona rural de Cuba e foram aí, cada vez mais pessoas foram se alistando à guerrilha. No Brasil você não teve isso e a gente vai ver muito bem o porquê. Ou seja, um dos motivos da guerrilha armada não ter dado certo no Brasil é o fato da população não ter abraçado a causa da guerrilha. E outra coisa, a esquerda ela não pegou em armas para evitar o golpe da ditadura militar. A esquerda ela deixou a ditadura se apossar do aparelho estatal e depois que os partidos de esquerda ficaram na ilegalidade, e aí sim que os partidos de esquerda optaram pela luta armada, né? Porque movimentos de esquerda passaram a ser clandestinos naquela época. Isso é uma característica muito grande da ditadura militar, né? Criminalização de partidos políticos, principalmente os de esquerda. PCB, Partido Comunista Brasileiro, era o partido que tinha ligações, né, com a Internacional Comunista, e eles tinham um projeto político no Brasil que era muito burocrático, um projeto político que não visava a utilização de forças armadas, nem de guerrilha, nem nada. Então tudo isso causou muita insatisfação em alguns membros do PCB, e dentre esses membros tinha um que discordava radicalmente, que era o Marighella, que acabou sendo expulso e acabou aí formando uma guerrilha assim que as esquerdas caíram em clandestinidade. Mas vamos aí ao fato de quem que é o Marighella, uma das figuras aí que mais se destacou durante esse período. Marighella ele era um jovem estudante que largou a faculdade para se filiar ao PCB, né, e fazia críticas, ele escrevia poemas, escrevia livros, panfletava, e o Caralho 4, ele era contra o governo ali do Getúlio Vargas, né, que naquela época ali estava se instalando ali o Estado Novo. E tanto é que o Marighella foi preso durante o Estado Novo e torturado durante o regime de Getúlio Vargas, né? Ele acabou sendo preso, acabou sendo solto e acabou sendo preso mais uma vez, né?
porque ele foi acusado aí de ser comunista e de perturbar a ordem social. Em 1945, quando o regime já tinha aberto, né, quando você já tinha acabado com a ditadura Vargas e o Estado Novo, ele conseguiu se eleger como deputado federal pela Bahia, porém o seu mandato foi cassado pelo governo de Eurico Gaspar Dutra, que acabou colocando os partidos de esquerda na clandestinidade mais uma vez. Entre 1953 e 1954, o Carlos Marighella foi convidado pelo regime comunista chinês para fazer tipo uma espécie de estágio na China para saber como é que funcionava o comunismo na prática. E ele acabou indo. Ele acabou indo lá e acabou vivendo aí um pouco mais de um ano ali entre os chineses para saber como que era o funcionamento do sistema comunista. Em 1964, ele foi expulso do PCB, do Partido Comunista Brasileiro, e fundou a ALN, Aliança Libertadora Nacional, adotando aí o estilo de guerrilha aí do famoso Che Guevara, né, que é o foquismo. Então ele acreditava que a Revolução Comunista só se daria somente por base aí de armas, né, e não através aí de vias democráticas, uma vez que a democracia ela é burguesa, por essência. Alguns membros da ALN foram enviados aí até Cuba para fazer treinamentos aí militares, né, para aprender uma espécie de profissionalização, né, de um exército comunista. E o querido Marighella, ele acabou tendo contato também com Che Guevara, que não precisa nem explicar, né, que era o ícone aí dos movimentos de esquerda na América Latina. De 67 até 69, a ALN foi responsável sim por alguns atos que na época foram considerados terroristas, uma vez que todo mundo que fazia oposição ao regime militar poderia ser considerado terrorista, sendo ou não um terrorista de fato. E muitas das coisas que eles financiavam, assim, eles participaram do sequestro de embaixadores, participaram de assaltos a bancos, maneiras aí que eles encontraram para arrecadar dinheiro para continuar aí com a guerrilha armada. O Marighella ele até incentivava, né, porque assim, a ALN ela era uma organização, ela era um movimento armado, porém ela tinha um poder horizontal, ou seja, dentro desse movimento de guerrilha, as pessoas elas podiam formar vários focos e tinham liberdade, melhor dizendo, aí para exercer certos movimentos aí, né, para tomar certas atitudes aí dentro da Revolução Comunista que estava sendo colocada em prática. Porém, todos os contatos mais importantes, eles eram centralizados na figura do Marighella. Isso gerou um problema, porque quando Marighella foi morto em 1969, ele tinha centralizado em si os diversos contatos que acabaram se perdendo. E isso é muito importante para você fazer a manutenção ali de uma guerrilha, né? Tanto é que pouco tempo depois, né, da morte de Marighella, a Aliança Libertadora Nacional ela acabou sendo desarticulada aos poucos. Até porque a ditadura militar brasileira ela fazia uso de duas coisas que funcionaram muito bem ali na repressão dos movimentos de esquerda, que primeiro é a tortura, né, algo que aqui eu sempre deixei declarado aqui que é algo abominável, e outra coisa também é a utilização do aparelho do Estado, aí, né, ou seja, os militares tinham todo o apoio, tinham todo o aparato do Estado, os guerrilheiros tinham que arranjar uma forma de conseguir dinheiro, mesmo que sejam por vias ilegais, mas a gente tem que sempre contextualizar, né? E para conseguir recursos aí para continuar aí mantendo a guerrilha. Então vamos lá. Então por que a guerrilha brasileira ela acabou não dando certo? Porque se você for comparar com outro grande exemplo que foi Cuba, Cuba teve um apoio popular enorme. O Brasil, os movimentos de guerrilha não tiveram apoio popular nenhum, né? As pessoas não saíram. Todos os guerrilheiros acreditavam que a população ia pegar armas para tirar os ditadores, certo? Mas isso é algo que não aconteceu, né? O brasileiro ele é conservador, ele acabou ficando na sua casa tranquilo e assim a guerrilha ela acabou sendo estrangulada sozinha. E o outro fato também, foi, que já foi falado aqui antes, foi o uso de tortura, o de repressão. Então isso acabou aí surtindo um efeito, aí acabou aí também um dos motivos pelos quais aí a guerrilha acabou não dando muito certo. E outra coisa que aconteceu muitos anos depois com a abertura democrática é que a esquerda ela também reconstruiu a história da ditadura militar, né? Ela reconstruiu a história da luta armada. Porque a gente sabe que na década de 60, 70 e 80, a esquerda, o movimento de guerrilha, eles tinham a intenção de implementar um regime comunista dentro do Brasil. Depois da década de 80, a esquerda ela reescreveu essa memória da luta armada e acabou colocando como se fosse uma luta, como se a guerrilha fosse uma luta em defesa da democracia. E a gente sabe que não é muito bem assim.
E a gente sabe que tanto membros da esquerda como direita costumam reconstruir a história a seu bel prazer para deixar a narrativa muito mais interessante. Não é porque hoje em dia, onde a gente vive num estado já capitalista, num estado mais democrático, entre aspas, é interessante você falar que você lutou pela manutenção da democracia, não pela implementação de um comunismo. E durante todo esse período aí que vai da guerrilha, da luta armada, né, da guerrilha urbana no Brasil, você teve aí o Marighella como principal figura. E foi considerado foi considerado aí um criminoso número 1 do regime militar. Então ele é o cara mais procurado de todos, porque ele era de alta periculosidade. Ele chegou também a cooperar até no sequestro lá do embaixador lá do Charles Elric. Não sei se é muito bem esse o nome dele, mas é isso aí, é um nome complicado. Espero que vocês tenham gostado um pouco aí, né? É um vídeo bem curto para falar aí do que foi a luta armada no cenário brasileiro e também para falar aí da importância do que foi o Marighella aí para os movimentos sociais aí da década de 60 e 70 principalmente. Perfeito?